Saiu na Amazon uma nova adaptação de Guerra dos Mundos, dessa vez estrelada pelo Ice Cube. Eu tô doido pra assistir isso, porque parece ser muito bom. O que é esse zoom? Ele continua segurando o café, é muito bom. O filme é dirigido pelo Rich Lee, que é um diretor que eu não conheço, eu nunca assisti nada antes. E ele segue aquele formato de Screen Life. É o tipo de filme onde você tem o ponto de vista dos personagens através de uma câmera ou através do desktop deles. Você tá sempre assistindo a tela do celular ou do computador do personagem protagonista. Um pouco de contexto sobre o filme é que ele seria lançado pela Universal. A Universal demorou muito a produção dele, ele acabou sendo gravado durante a pandemia, mas só saiu agora, em 2025, e ele não teve a melhor recepção do mundo. Nessa nova versão de A Guerra dos Mundos, seguimos Will Redford, interpretado pelo Ice Cube. Ele é um importante analista de segurança cibernética dos Estados Unidos. O trabalho dele é basicamente avaliar possíveis ameaças ao país. Depois da morte da sua esposa, Will ficou ainda mais paranoico e ainda mais conservador com seus filhos, então ele está constantemente os observando. Apesar dele ter um dos trabalhos mais sigilosos do planeta, ele começa a questionar a sua função ali, quando uma invasão alienígena faz com que ele passe a acreditar que talvez o governo esteja escondendo informações importantes e poderosas. E depende de Will salvar a humanidade. Eu vou ser bem honesto aqui e dizer que eu não acho que o Ice Cube seja um ator bom o suficiente para protagonizar uma obra no nível de Guerra dos Mundos. Sem contar que eu sinto que esse material deve ser tratado com uma certa originalidade, porque já vimos várias reinterpretações do livro do H.G. Wells. Tivemos aquela transmissão clássica no rádio que o Orson Welles fez, que é maravilhosa. Teve o filme da década de 50, teve aquele remake do Spielberg protagonizado pelo Tom Cruise, que também gostei bastante. E constantemente temos outros diretores querendo fazer a sua própria reinterpretação da história. Nos últimos anos teve uma muito legal, que foi A Vastidão da Noite, que eu gostei muito. Ele trabalhou com pouquíssimos elementos, um orçamento bem modesto. Aqui nesse filme você tem um elenco grande como o Ice Cube, a Eva Longoria e o Clark Gregg, que eu sei que não é tão famoso assim, mas ele é um ator bastante conhecido lá fora, e aqui provavelmente você conhece ele por interpretar o Coulson nos Vingadores. Os dois maiores problemas desse filme aqui estão... Os três maiores problemas desse filme, infelizmente, são três elementos essenciais para a obra, que são o elenco, o enredo e a direção. A pior parte é que eu não acho que o formato seja um problema. Eu gosto da ideia, eu acho até bem interessante você realmente querer transformar a Guerra dos Mundos em uma coisa acontecendo apenas através de telas de celular e de computador. Eu acho que se fosse na mão de um diretor bom, como por exemplo aconteceu em filmes como Searching e Missing, que foram dois filmes que usaram esse formato e souberam utilizá-lo, eu acho que poderia ter saído daí um baita filme de Guerra dos Mundos. Porém, não temos aqui só apenas um diretor que é muito fraco em construir tensão e desenvolvimento de personagem, temos também aqui um formato que foi prejudicado por conta das filmagens feitas durante a Covid-19, porque nesses outros filmes que eu mencionei, onde esse formato de Screen Life funciona, o Missing e o Searching, os dois não tiveram essa limitação espacial que o Guerra dos Mundos tem. Nesses outros filmes você poderia filmar na rua, você poderia filmar com mais pessoas, você poderia compor toda a imagem de uma forma mais criativa e do jeito que realmente você quisesse. Aqui não. Aqui a maior parte do filme são atores olhando para uma tela, claramente lendo o roteiro, que eles não decoraram. Tem muitas sequências que você vê, principalmente o Ice Cube e a Eva Longoria, eles estão obviamente lendo o enredo porque eles não têm entonação nenhuma. Eles parecem estar lendo tudo de forma corrida, e como eles tiveram que gravar tudo no isolamento um do outro, não tem muito como você desenvolver um drama muito complexo. O formato já é criativo, mas ele é limitador para um diretor que não souber o que fazer com ele. O que aqui é o caso do Rich Lee. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele enquanto estava assistindo o filme, porque, infelizmente... E eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele depois de assistir o filme, e a única coisa que eu já assisti dele anteriormente foi um clipe do Eminem pro filme Venom. Então você já tem aí uma ideia
do nível do diretor. Isso porque eu ainda não falei do enredo, que traz ideias interessantes, pelo menos a questão do drama. Seria interessante você ter um filme realmente de um pai protetor, utilizando toda a tecnologia que ele tem à sua disposição. Isso daria um bom drama para explorar essa relação de pais e filhos. Dava para falar bastante sobre o luto do protagonista e ainda manter o filme como uma ficção científica, porque ela ficaria meio que em segundo plano. Só que o foco dessa obra é ficar explicando conceitos, contextualizando cada tipo de relação, e o principal propósito dessa obra inteira é basicamente ser uma propaganda da Amazon. Cara, essa propaganda da Amazon Prime Air tá... Guerra dos Mundos de 2025 é um filme com uma ideia que poderia ser interessante, na mão de um bom diretor, de um elenco que se importasse pelo menos um pouco, e se o próprio estúdio não tivesse tratado a obra como uma coisa descartável que precisasse ser transformada apenas numa propaganda da Amazon. E é isso, diz aí nos comentários o que você achou de Guerra dos Mundos de 2025. Até a próxima, tchau. It's you! It's you! How could you, man? She's a